Você já parou para pensar o quanto o convívio com os parentes, com os amigos, com parceiros de negócio, com o pessoal do trabalho, redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, podem estar influenciando no seu comportamento, na sua vida, podem estar até contagiando? É o nosso papo hoje, nossa conversa com Giovana Mota, ela é Master Coach e está hoje aqui para conversar com a gente sobre isso. Contagia mesmo, Giovana? Contagia, infelizmente contagia. Tem muita influência sobre as pessoas que a gente se relaciona, os meios que a gente está envolvido, realmente contagia bastante. E o contágio é positivo ou negativo as mais das vezes? Pois é, aí depende, né? Aquela frase que a gente ouvia lá dos nossos pais antigamente, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. O contágio social, né? A teoria do contágio social, ela prova que é bem isso. Né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Diga-me o que está lendo, que eu direi quem tu és. Então, tudo que envolve as nossas relações, elas influenciam muito, né? As tomadas de decisões, a nossa postura, o nosso comportamento. Então, isso refere, né? Traz um resultado para a nossa vida que, às vezes, não é exatamente aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente queria, por conta da influência que a gente recebe. E tem jogos aí, né? Nós tivemos há pouco tempo aquele Pokémon, que o sujeito ia para um lugar para caçar os bichinhos, mas aquilo parece que estava emitindo informações sobre a nossa localização para uma grande central, quer dizer, é uma coisa complexa, né? Bem complexo, bem complexo. Mas a gente está falando mais do que a questão digital, né? As nossas redes de relacionamento mesmo. Hoje a gente é muito influenciado pelo que a gente recebe dos nossos grupos, né, de convívio. Então, grupos familiares, as pessoas do trabalho, a gente é influenciado até a sexta pessoa que talvez a gente nem conheça. Então, a gente está falando, por exemplo, eu estou aqui com você, de repente, o seu filho, o amigo do seu filho está influenciando a nossa relação. E isso é o que o contágio social mapeia. Ele mapeia a interferência que as nossas redes sociais, né, que não necessariamente são só as digitais, trazem e influenciam na nossa vida. Eu vejo muita gente o dia inteiro ali naquele negócio, né? Toc, 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 e o outro falando, joga de uma casa para outra casa. E essa influência da internet, dos meios que circundam a internet, entra em que proporção nesse contágio? Olha, hoje, na verdade, principalmente as crianças e os adolescentes, né, essas novas gerações, que a gente já até perdeu quais são elas, né, Z, e a gente já está nem... são tantas gerações que ficam aí sendo ditas, mas a influência da internet na vida deles é muito grande, né? Eu até estava fui numa apresentação do Colégio das Crianças, eles estavam falando sobre a questão da ansiedade digital. Né? Como que o digital tem trazido ansiedade para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. E isso tudo vem da questão do tempo na internet, né? Do que eu deixo essa criança, do que eu autorizo como pai essa criança a estar ali, livre, naquele ambiente que a gente não domina. Né? Então, aquilo é uma interferência, é uma influência que muda totalmente a percepção dos nossos filhos, dos nossos jovens de hoje. E nossos também, nós como adultos, às vezes a gente entra numa linha de consumo desnecessário, né? A gente toma algumas decisões, a gente começa a falar. A influência é tão grande que até a nossa fala, né, as palavras que eu uso, elas vêm às vezes de um vídeo que eu assisti, de uma música que eu ouvi. E às vezes eu nem sei quem é, eu não conheço essa pessoa, ela não está aqui a uma distância, né, mínima, eu não consigo nem sentir essa pessoa, mas eu já sou influenciada por ela. Né? Então, o contágio social, ele mapeia isso, como que as interferências das redes chegam até a gente e como que isso influencia a saúde, a alimentação, nosso emocional, as nossas relações conjugais, o nosso dinheiro. Então, tudo que a gente vive hoje, infelizmente, é a média das 6 pessoas que a gente mais relaciona, quer seja por via digital, quer seja por via física, né? Via ali, vivendo realmente ao lado dela. Eu vejo muitos garotos, né, principalmente, recorrendo a esses jogos violentos, de bate para cá, bate para lá, e também coisas tenebrosas, que devem assombrar os sonhos, devem fazer alguma coisa de ruim nesse aspecto. Sim, sim. Tinha até aquele jogo, sei lá, uma meta, que era o tal da baleia azul,
que os garotos aprendiam desafios e eram desafiados no final da etapa até a praticar o próprio suicídio, né? Tem muita coisa hoje, infelizmente, aí, né, dentro dos meios digitais que tem influenciado as nossas crianças e elas estão perdendo a noção e não têm noção muito do limite, né, do que é seguro, do que não é seguro, né? Então, a gente precisa, como pai, como orientador, estar muito atento, né? O que essas crianças elas estão fazendo, como elas estão fazendo e realmente determinar, se autorresponsabilizar por isso, né? Que é um outro tema bem importante também para a gente entender. Eu queria que você me falasse sobre esse contágio, né? Como é que ele se dá e qual é a pior manifestação desse contágio? Então, o contágio social, na verdade, é a influência que nós temos nas nossas redes de relacionamento. Então, o que são as nossas redes sociais? São todos aqueles núcleos de pessoas ou de ambientes que eu me relaciono. Então, eu tenho a rede social familiar, eu posso ter a rede social familiar 1 da minha família, eu tenho a rede social familiar 2, que, por exemplo, se eu sou casada, né, as pessoas da família do meu marido, do meu cônjuge. Eu tenho a rede social da escola, do colégio, eu tenho a rede social da academia, eu tenho a rede social do trabalho, às vezes uma ou duas ou até mais redes sociais dentro do próprio trabalho. E o que nós entendemos é o seguinte: quando a gente está falando de contágio, a gente está falando do que todo mundo tem vivido, tem percebido, tem sentido, e isso chega até mim. Então, dentro de uma frequência, né, física e até neurológica, eu consigo sentir algumas coisas que o outro está fazendo, e essa transmissão ela é feita através do que eu estou pensando, do que eu estou falando. Então, quando eu estou inserido num grupo de pessoas, mesmo sem às vezes falar com ela, discutir o assunto com ela, eu sinto essa emissão, eu sinto essa interferência. E isso vem até mim. Então, por exemplo, acontece, por exemplo, eu tomar algumas decisões mediante ao que eu estou ouvindo no ambiente, às vezes por conta de alimentação, às vezes por conta de definir, por exemplo, alguém que criticou alguma coisa, alguém que trouxe uma informação nova. Então, isso vai armazenando no meu intelecto, vai armazenando no meu interior e isso vai fazendo parte de mim. Até mesmo sem eu, às vezes, nem perceber. Ok? E aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, uma questão de contágio que é para a gente, né, entender como é que funciona, eu vou ser apresentado para uma pessoa e ela tem um sotaque diferente. Vou conversar com uma pessoa de um outro estado, um mineiro, um gaúcho, um carioca. E eu estou ali, Sou eu, hein? Pois Carioca, e eu estou ali 2 a 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos conversando, né? Por exemplo, com você que tem um sotaque um pouco mais carioca, chiadozinho, né? O que acontece? Daqui a 20 minutos eu estou falando a mesma coisa, eu estou falando o mesmo tom, entendeu? O cantado. Isso é contágio, né? Eu acabei de conhecer, eu acabei de me conectar e conforme me conectei, o negócio, essa energia já fluiu, essa conexão já foi feita e eu já capto algumas coisas. Não é muito fácil, então, identificar isso para quem está no meio do negócio. Não é. Né? Por isso que a gente fala assim, por exemplo, pega uma família. Tem que pegar um terceiro para fazer o diagnóstico? O que a gente sempre fala é autoconhecimento. Né? Trabalha autoconhecimento, trabalha essa questão de entender um pouquinho quem sou eu, quem é o meio. Né? Por que às vezes a gente compra muita coisa? Por que a gente sai, por exemplo, nas épocas que são festivas para a gente comprar? Porque tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer por quê? Isso é contágio. Isso é contágio. Então, assim, eu estou fazendo porque o meio está me influenciando. E quando eu consigo, na verdade, identificar essa interferência, eu começo a ter um pouco mais o domínio do que chega até mim. E é aí que as coisas começam a ficar boas, entendeu? Aí que o negócio começa a ficar interessante, porque daí eu coloco um espaço. Eu começo a fazer autogestão. E isso que é interessante. Tem espaço para fofoca nesse contágio? Como? Mas vou pedir para você avançar no tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com Giovana Mota, ela é Master Coach, está falando para a gente a respeito do contágio social decorrente de todos esses meios que interligam a gente a coisas interessantes. E eu quero saber sobre uma coisa antiga que há entre nós, né? A famosa fofoca. Pois é. Onde ela entra no contágio social? Entra, não só fofoca. Já. Não saia daí.